Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Mas sei que quando aparece um T, ligo com A. Eu sei que não tem T no RNA. Se ligou na paródia? É isso aí, pessoal. Se você souber usar a paródia como instrumento didático, você vai facilitar muito o entendimento de tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa revisão. Joga aí para a nossa tela. Vamos ver os pontos que a gente abordou hoje, né? Nós falamos, então, sobre núcleo e a síntese proteica. Lembrando que os componentes do núcleo, nós temos ali de cara a membrana carioteca, nós temos ali a cromatina, que é aquela massa que preenche, né, ali o núcleo, juntamente ali formando também os cromossomos. Temos ali também os poros presentes na membrana carioteca, tá bom? Que vão servir de entrada e saída para alguns componentes, como, por exemplo, os próprios ribossomos que são fabricados ali, são influenciados pelo nucleolo, que é um componente também que fica dentro do núcleo, tá bom? E lembrando que todo o material genético, juntamente ali com a cromatina, o nosso DNA, ele vai estar presente, claro, dentro do núcleo, tá bom? Lembrando também que a própria carioteca, ela é uma característica que define um tipo de ser de outro, ou seja, a presença de carioteca, ela nos define como seres mais evoluídos do que os seres procariontes. Os seres procariontes, eles não têm carioteca, entendeu? Então, eles têm lá o DNA jogado no citoplasma, disperso. Nós, seres eucariontes, temos carioteca. É isso que define o fato de nós sermos seres eucariontes. É a presença da carioteca, que, por sua vez, se ela tem carioteca, essa célula, então, quer dizer que ela tem núcleo, tá? E falamos sobre o processo ali de transcrição, que é a fabricação do RNA. Na paródia a gente diz. E para fabricar uma proteína, você nem imagina, o DNA separado por enzimas. Preste atenção, se liga, meu irmão, está se iniciando o processo de transcrição. Então, a transcrição é o quê? É o processo de confecção ou de fabricação do RNA. Esse RNA mensageiro, ele vai, lembrando, aliás, que nós temos o ribossômico, nós temos o RNA mensageiro e nós temos o RNA o quê? Transportador. Tá? O ribossômico é aquele que vai transformar a informação em proteína, ele vai fazer a tradução, né? Que está ligado aqui, ó. O RNA mensageiro é aquele que vai sair do núcleo com a informação e levar para o RNA ribossômico, e o ribossômico vai solicitar os aminoácidos necessários para que aquela receita seja posta em prática, digamos assim. E quem que vai trazer esses aminoácidos necessários para a formação dessas proteínas no momento da tradução? O RNA transportador. Então, a transcrição, ela é feita para quê? Para que proteínas sejam codificadas ou sejam fabricadas. E de que forma que isso acontece? O DNA vai fazer o processo de transcrição, que é a fabricação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, se dirigir ao RNA ribossômico, que está no citoplasma. Esse, por sua vez, vai produzir, vai transformar essa mensagem em realidade. E para ele transformar essa mensagem em realidade, ele precisa de aminoácidos, que é o que o RNA transportador vai transportar, né? Aminoácidos. Beleza? Então, pessoal, e para finalizar aí, a gente ainda finalizou com chave de ouro, com uma paródia bem legal aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, foi alguns pontos aí da nossa aula que a gente acabou de revisar e vamos lá para a nossa atividade. Finalmente chegando à nossa parte final da aula de hoje,
né? Vamos para a nossa parte da atividade. Eu confesso que eu gostei muito. Toda vez que envolve música, pessoal, é algo que eu fico muito empolgado, né? Porque eu acho muito legal a gente aprender cantando, aprender se divertindo, né? Muitas vezes a gente entende que é um pouco maçante, estudar, ficar ali alguns termos que a gente não entende e tal. Então, eu procuro deixar um clima mais agradável para que a gente consiga se entender melhor e consiga aí aprender de uma forma mais eficiente. Essa é a minha intenção com a paródia, tá bom? Agora, uma coisa que sempre eu falo, não tenham a paródia ela é um recurso didático, ela não é o único recurso. Nós estamos tendo a aula, nós estamos explicando aqui para vocês, então se liguem nas explicações, leiam os livros, pesquisem, não usem a internet só para pesquisar coisas que não valem a pena ou coisas que não têm sentido. A internet também vale muito para você fazer pesquisas, para você estudar, até mesmo sobre tudo que a gente está falando aqui. Se você tiver um tempinho, vai lá no meu canal, Silvinho Bill, ainda não tem muitos vídeos lá, mas eu estou começando a produzir coisas para encher mais aquele canal. Essa paródia que nós cantamos durante a aula vai estar lá presente, tá bom? Silvinho Bill, paródia dos ácidos nucleicos, algo assim, e tem acho que mais umas duas lá que já estão prontas. Beleza? Então use a internet também em prol do seu desenvolvimento de conhecimento. Beleza? Então, por hora, nós vamos para a nossa atividade aí do que nós vimos nessa aula. Joga na tela aí para nós, por favor. Então, vamos lá. Primeira questão. A molécula de RNA é formada por ribonucleotídeos, né? Ribo, por quê, pessoal? Lembra, o açúcar do RNA é a ribose, por isso chama ribonucleotídeo. Constituído por um grupo fosfato, uma ribose, que é o açúcar envolvido, e uma base nitrogenada. Cada ribonucleotídeo apresenta ligações químicas de fosfodiéster, tá? Formando uma fita simples. Identifique os 3 tipos de RNAs e especifique suas respectivas funções. Ora, pessoal, isso aqui não tá difícil, hein? Isso está muito fácil. O RNA, lembra? O RNA tem 3 tipos. Lembra aí? Quais são os 3 tipos de RNA? É o RNA o quê? Mensageiro. O RNA ribossômico. E o RNA o quê? Transportador. Tá? São esses 3 tipos de RNA. Basicamente, o RNA mensageiro, ele tem a função de quê? De captar a mensagem lá no DNA. Ele é o primeiro a ser fabricado aí nesse processo da síntese proteica. É importante vocês também terem isso em mente, pessoal. Isso aqui tem a ver com síntese proteica. Tá bom? RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O RNA mensageiro é basicamente responsável por levar o código da proteína que o DNA está solicitando. O RNA ribossômico vai promover a tradução e o RNA transportador vai participar da tradução, mas fazendo o quê? Dirigindo os aminoácidos para esse processo. Então, deixa eu apagar aqui que vai ficar em cima. Então, o RNA ribossômico constitui, o RNA ribossômico que constitui o ribossomo e permite a união dos 2 outros RNAs. O mensageiro, que codifica as proteínas, tá? E o RNA transportador transporta um aminoácido específico para a síntese de proteica. Pessoal, ó, esse RNA mensageiro, ele está um pouco equivocado aqui, tá? Eu vou reconstruir essa parte aqui, tá bom? RNA mensageiro, ele traz o código proteico, tá bom? Vamos dizer assim, ele detém, vou colocar assim, ou detém
Quando eu digo detém, é possuir, tá? O código proteico. Tá bom, pessoal? Eu acho que essa resposta aqui, ela tá mais simples de se entender. O RNA mensageiro, ele detém o código proteico. Aonde que ele pegou esse código proteico? Lá no DNA. Lembra? É ele que é feito no processo de transcrição. É o RNA mensageiro. Ele vai o quê? Ele nada mais é do que uma cópia do código proteico. Esse código proteico é passado para ele pelo DNA. É como se o DNA falasse assim, ó. Olha aqui para mim. Resumindo assim, é como se o DNA falasse algo mais ou menos, olha, se puder olhar aqui para mim. Olha aqui para mim, isso. Né? É como se o DNA falasse assim, cara, eu estou precisando que você faça uma correria para mim. Só que eu não tenho como sair daqui agora. Tu pode ir para mim? Aí o RNA mensageiro fala, posso. Aí o que o DNA vai fazer? Ele vai passar uma mensagem, ó. Eu preciso que você... eu estou precisando disso, disso e disso aqui para manter o organismo funcionando. Aí o RNA mensageiro vai dizer, vai ler, vai pegar aquele código, né? Vai dizer, não, beleza, tranquilo, eu vou lá providenciar. O RNA mensageiro vai e sai do núcleo, porque o DNA não consegue sair do núcleo, ele fica lá. Por isso ele precisa de alguém que faça isso. O RNA mensageiro vai com esse código proteico e vai entregar para quem? Para o ribossômico, porque o ribossômico tem capacidade de transformar essa mensagem em proteína, ok? Só que, para se produzir proteína, é preciso de que isso agora já lá no citoplasma, tá bom? O mensageiro sai do núcleo e vai lá no citoplasma e vai no RNA ribossômico. Ele chega lá, RNA ribossômico. Aí o outro diz, fala aí, RNA mensageiro, tá de boa, beleza? Tranquilo. O que tem aí para nós? Ó, eu estou trazendo esse código aqui, a gente tem que providenciar essa proteína. Aí o ribossômico vai dar uma lida na mensagem trazida e vai dizer assim, RNA transportador, providencia para mim o aminoácido tal, o aminoácido tal, o aminoácido tal, o aminoácido tal. Ou seja, ele vai ler aquela receita e transformar ela em realidade. E quem vai transportar esse material necessário para a fabricação dessa proteína é o transportador. Quem é que é o componente fundamental de uma proteína? É o aminoácido. E esse aminoácido vai ser trazido para esse processo pelo RNA transportador. Entendeu? E assim o RNA vai fazer a proteína e essa proteína vai ser usada pelo organismo da forma que lhe convier. Beleza? Voltando aí para a nossa atividade. Então, explicando, né? Eu já estou até... Dei uma explicação aí direitinho, né? Para você entender de uma forma mais simples. Mas então, RNA ribossômico, ele vai fabricar as proteínas, tá? O RNA mensageiro, ele vai trazer o código proteico e o transportador vai trazer os aminoácidos inerentes ao processo. 2. Processo antecessor à síntese de proteínas. Ocorre no citoplasma com a participação, entre outros, do RNA e de aminoácidos. A alternativa que corresponde, né? Cadê? A alternativa que corresponde a tal processo é a replicação, a tradução, a transcrição. Qual dessas alternativas, né, acontece aí antes do processo da síntese de proteínas que ocorre no citoplasma? Diz aí para nós. Ainda tem a duplicação aqui, né? Eu tinha esquecido a situação. Bom, o processo antecessor à síntese de proteína que ocorre no citoplasma com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos. A alternativa que corresponde a tal processo é denominado transcrição. Só que aqui tem uma falha, outra falha que eu estou achando aqui, pessoal, nessa alternativa, tá bom? Processo antecessor à síntese proteica que ocorre no citoplasma, com a participação, entre outros, do RNA. Ah, tá. Não. Então não tem falha, não. Ele está se referindo ao processo
da síntese de proteínas que ocorre no citoplasma, ou seja, ocorre no citoplasma está se referindo à síntese de proteína. Legal. É que eu achei que estava dizendo que a transcrição acontecesse no citoplasma. Não, então tá certo. Foi eu que digamos, interpretei errado aqui a questão. Mas de qualquer forma, eu poderia ter elaborado ela de uma forma mais simples de entender, tá bom? Mas é assim mesmo, estou aqui para explicar. Então é isso, ocorre antes do processo de síntese proteica, é a transcrição. Para se fazer proteínas, é preciso ter o RNA. E esse processo de fabricação do RNA começa lá no núcleo, tá? Mas o processo da síntese da proteína, sim, que vai ocorrer aonde? No citoplasma. Já depois que os RNAs estão todos fazendo suas partes, beleza? Questão 3. Os ácidos nucleicos, que para quem não sabe, ácidos nucleicos são os ácidos que estão presentes no núcleo, tá, pessoal? Pode ser o RNA e DNA. Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma sequência organizacional que é denominada de nucleotídeo. Lembra do nucleotídeo? Formado por 3 moléculas básicas lá. Apesar dessa constituição, os ácidos nucleicos apresentam algumas diferenças. Marque a alternativa que revela especificamente os componentes do nucleotídeo de RNA. Lembra que o RNA tem uma diferença lá no açúcar? O RNA ele é formado por uma pentose, um ácido nitroso, uma base nitrogenada. Ele é formado por 2 pentoses, essa aqui já nem vai, não tem 2 pentoses. Eu estou deixando só as que tem uma pentose que você pode ainda confundir com elas. C, uma pentose, um ácido fosfórico e a base nitrogenada uracila. D, uma frutose, sai daí, frutose, nada a ver, né? Uma pentose, 2 ácidos nitrosos e uma base nitrogenadas, não. A que mais chega perto aqui, a que mais está relacionada à coisa certa, é a C. O ácido, o RNA, ele é formado por uma pentose, que é a ribose, o fosfato e a base nitrogenada, o quê? Lembra que no RNA não tem timina, tem uracila? Então a gente pode encontrar no RNA, sim, uma pentose, um fósforo e uma base nitrogenada chamada uracila. Aliás, só tem uracila no RNA, tá bom? Então, só voltando aqui, letra C. 4. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram falar em algum momento, né, sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 58, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação molecular. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação, né, aí tem a letra A, replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla, filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Tá? B, a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizadas e parentais em cada uma das fitas. O que mais? A replicação é semiconservativa, pois as fitas filhas consistem em uma fita molde.
Essa aqui está parecendo que é ela, hein? D. A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem em moléculas de DNA parental. E letra E. A replicação é semiconservativa, isso é, as fitas filhas consistem de uma fita parental em uma recém-sintetizada. Tá? Essa também pode ser e realmente é ela. A replicação do DNA é semiconservativa. Lembra que eu falei que sempre o DNA ele se abre e quando ele vai formar a fita complementar, existe uma fita original, pode olhar aqui para mim, uma fita original do DNA que era o original, né? Sempre tem uma fita original e uma que está sendo feita agora. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa atividade. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Até a próxima.